Olá pessoal, como combinamos, o tema a ser abordado hoje é complexo de inferioridade. Como esse sentimento afeta a minha vida e também os meus relacionamentos. Como eu sempre deixo exposto aqui, as fontes de pesquisa são artigos publicados por psicólogos, entrevistas com psiquiatras e a principal ferramenta que é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto, o que Deus diz sobre esse assunto e como podemos superar. Caso vocês queiram, se interessem em entender um pouquinho mais sobre a palavra, que eu vou falar sobre Gideão, lá em Juízes 6. É uma história muito interessante, vale a pena mergulhar, tá bom? Então, o complexo de inferioridade é um sentimento que toma conta de você por achar que não está à altura dos padrões sociais. E está diretamente relacionado a uma dúvida constante sobre si mesma, além da falta de autoestima elevada. Então, como eu posso identificar que eu sofro de complexo de inferioridade? Você tem muita dificuldade em ver valor nas coisas que você faz, em quem você é. Você se compara excessivamente com outras pessoas. Isso pode te adoecer, tá? Você é dependente emocional. Você aceita migalhas. Você acredita, vamos falar aqui sobre relacionamento afetivo, relacionamento entre homem e mulher. Você sabe que aquele relacionamento não te faz bem, você sabe que aquela pessoa está oferecendo o mínimo, mas você, por não saber o seu valor, por não entender quem você aceita migalhas, porque parece que a pessoa está fazendo um favor em estar ali com você. Então, você tolera e aceita o inaceitável. Você tenta excessivamente agradar. Eu não tô querendo dizer aqui, gente, que é errado você agradar pessoas que você gosta. Não. Tudo na vida é o equilíbrio. E quando acontece o excesso, tem algum problema aí. Então, você tenta excessivamente agradar e quando você não é reconhecido por aquilo, você sofre muito. Você tem dificuldade em impor limites, em dizer não. Você tenta a todo momento se encaixar em grupos que não tem nada a ver com você. Porque como você não entende quem você não sabe o seu valor, você tenta se encaixar em grupos que não tem absolutamente nada a ver com você e pode te prejudicar. Pode prejudicar na sua identidade, né? Você se deixa influenciar muito facilmente, você se preocupa muito com Então, você se preocupa excessivamente com a opinião dos outros. Você tem tendência à vitimização. As coisas só acontecem com você, você é sempre a vítima, você se autodeprecia. Então, como superar esse sentimento? Você precisa olhar para dentro de você e ter a capacidade de resgatar os seus dons, os seus valores, os seus talentos. Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo tem pontos fortes, tem pontos fracos. Então, eu identifiquei os meus pontos fracos, eu vou trabalhar naquilo ali para eu evoluir. E quais são os meus pontos fortes? Você precisa ter orgulho de você, você precisa se reconhecer. Por exemplo, externamente, você pode entrar em contato com um cirurgião e fazer mudanças externas, colocar um silicone, para as mulheres isso, né? Colocar um silicone, fazer uma lipo, uma harmonização facial. Mas se dentro de você não se valorizar, então se o seu interior não for tratado, não for valorizado, não vai adiantar. Só por fora não resolve. É um conjunto, sabe? Eu, até os meus 20 anos, assim, eu sofria com um complexo de inferioridade, porque eu era gorda e eu emagreci e fiquei sem forma, fiquei estranha. Eu tinha um problema muito sério porque a minha canela é fina. E aí eu achava que a minha panturrilha era muito grossa, muito grande, a minha canela muito fina. E também tinha um problema em aceitar que eu era negra. Por que isso? Porque eu sofria bullying na escola, né? Meus amigos que estão aqui da época de escola não me deixam mentir. Então, durante muito tempo, eu sofri com isso. Eu tinha uma imagem de mim como os meus colegas me viam, como os meus colegas falavam a meu respeito. Então,
Então foi um processo para eu aceitar quem eu era, identificar meus pontos fortes, né? Eu não dividia isso em casa, eu não fiz terapia, então eu tive que superar sozinha. E quem não me conhece, às vezes pode até achar, né? Ai, a Gláucia se acha, a Gláucia é metida, mas não sabe como eu fiz isso aqui para realmente me achar, porque eu sei do meu valor, sabe? Quem olha as minhas fotos, quem conversa comigo, jamais vai imaginar que há alguns anos eu sofri muito. Então, assim, é possível, sabe? Hoje a gente tem aí, a psicologia tá super valorizada, né? Deus, você pode fazer associar, juntar ciência com a oração e você vai superar, sabe? Então agora vamos para a Bíblia, para a gente entender como que grandes heróis da fé também tinham dificuldade em ver valor neles, em entender quem eles eram e como Deus via potencial neles, tá? O povo de Israel pecou contra Deus. Então o Senhor permitiu que os midianitas entrassem na terra e destruíssem tudo, sabe? Israel foi reduzida a uma miséria, o povo de Israel foi reduzido a uma miséria absurda, porque os midianitas entravam lá, destruíam a colheita, destruíam os gados, e o anjo do Senhor apareceu para Gideão, e aí, não diferente de nós, Gideão começou a questionar, como que Deus é comigo? Se tá acontecendo isso e isso, né? A gente tem essa tendência de quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente começa a questionar, poxa, Deus é comigo mesmo? E aí, então o próprio Deus, tá? Ordenou a Gideão. Primeiro foi o anjo que apareceu para Gideão, e Deus observando, né, todos aqueles questionamentos, o próprio Deus começou a falar com Gideão e falou assim, então diz assim na palavra, então o próprio Deus ordenou a Gideão, vai com a força que tu tens, liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te envia? Então perceba o que Deus diz na primeira frase, vai com a força que tu tens. Gideão não sabia que ele tinha essa força, porque ele diz assim, o meu clã, que quer dizer o meu grupo, os meus parentes, é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha isso, gente. Tá se identificando? Gideão, ele tinha convocado muitas pessoas para entrar nessa guerra, para entrar nessa batalha. E aí Deus fala para ele, não, tem muita gente com você. Gente, como eu até citei, né? Não sei se eu não me engano no vídeo sobre discernimento. Às vezes, o que tá te atrapalhando também é essa sua vontade absurda de querer se encaixar em grupos e com pessoas que não tem nada a ver com você. Às vezes, para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, você vai precisar se afastar. Então é aquela oração que a gente sempre tem que fazer, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá sabedoria, eu tenho que, afasta de mim quem não provém de ti, porque só ficaram 300. Num primeiro momento foram 20 e poucos mil que Deus mandou sair, foi saindo e foi saindo. Então assim, não importa que você tá deixando, então assim, deixa Deus fazer a limpa, sabe? Deixa Deus tirar quem não tá acrescentando, sabe? Gideão, ele tinha medo, ele era inseguro, ele pedia a Deus sinais, sabe? A gente não faz isso? Senhor, me confirma, Senhor, me dá um sinal. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele deu vários sinais para Gideão, sabe? E ele foi vitorioso. Então, assim, tenha orgulho de você, mergulha para dentro de você, sabe? Tenha a capacidade de identificar quais são os seus dons, quais são os seus talentos, sabe? Os seus pontos fracos. Escreve, procura evoluir, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível, você vai conseguir resgatar os seus valores, os seus pontos fortes e com Deus a vitória é certa. Beijo.